Amiga, tudo bem? Amiga, preciso te contar uma coisa. Você não tem noção do que aconteceu comigo. Só um minuto. Salem, desce daí, Salem. Já falei pra você não subir aí. Meu, tá tão corrido. Eu tô atrasada pra terapia, mas eu queria te contar uma coisa. Fui rir tossir. Oi, eu sou a Zá. Oi, eu sou a Flávia. E esse é o Fui rir tossir. O que temos? Um microfone, um sonho. É sobre isso, Brasil. Vou de táxi, cê sabe. Peraí, gente, vamos lá. Se tem uma coisa que a gente não vai hoje é de táxi. A gente vai de transporte público mesmo, de ônibus, de metrô, de trem, de van. E é isso aí. E eu tô acompanhada, muito bem acompanhada nesse busão Foi Ritossi, com a Letícia e a Jaque. Deem oi, meninas. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Jaque, sou uma usuária aí não tão assídua mais de transporte, mas tenho boas histórias para contar. E intermediária do Salem. Isso, intermediária do Salem. Não sei como que a Zá continua me amando depois que eu dei essa amostra grátis do capiroto para ela. É madrinha. Se der ruim aqui, eu passo para você. Madrinha, isso. Intermediária, madrinha, que mais? E a Lê, minha amiga, as duas são minha amiga, ambas minha amiga. Diz aí, Lê. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Lê, a mãe da Ceci, de apenas 1 aninho. Uma fofa. Curte andar de busão. Ela também curte transporte público, por incrível que pareça. Ela curte, né? Porque, como você bem falou, ela tem 1 ano, não é mesmo? Exatamente. Você falou né? também curte, a gente não curte, é a condição. É necessário, é uma necessidade. É isso aí. A gente pensou, gente, muito nesse episódio porque, né, a gente é pobre, a gente convive com pobre, a gente tem muita história para contar. Então a gente reuniu aqui 2 pessoas que vão entregar tudo nesse episódio e outras também. Vocês podem estar estranhando, hoje eu estou sozinha como host, né, desse podcast, mas Flávia vai aparecer aqui para dar um oi para vocês. Fiquem calmos. Vamos ouvindo aí que a Flávia já aparece. Meninas, para começar, vocês lembram de quando vocês eram criança, assim, e pegavam ônibus? Como era a experiência de vocês? Ou qualquer outro transporte público? Cara, eu não sei a Lê, mas eu não sei quantos anos a Lê tem, né? Mas eu que tô aí na faixa dos 30 e todos, era uma loucura o transporte, porque questão de segurança não tinha, anos 90, né? Ninguém se importava muito com isso, e a criança era sempre a humilhada, né? Ninguém quer pagar passagem para criança. Assim. Então, o que acontece? Com certeza. Então, eu, graças a Deus, eu era do bonde do El Chan, então eu tinha minha coluna em dia, tinha uma elasticidade ótima, então... eu olhava pro busão e já fazia um alongamento para passar por baixo. Não, eu não sei, assim, qual o termo que vocês usam para isso, mas a gente usa o termo perua para aqueles ônibus que tinha antigamente que era clandestino. E eu lembro muito bem da gente saindo para fazer alguma coisa e os pirueiros sempre gritavam: cabe mais um! E alguém sempre gritava lá atrás: só se for no seu colo! Então, assim... a gente sabe, essa parte a gente sabe bem. Muito bom. Já que eu lembro que minha mãe me fazia passar por baixo da catraca. Cara, era uma humilhação. Assim, demais, assim. E já que você tem quanto de altura? Olha, Zá, eu tô aí, eu acho que eu já diminui uns 2 centímetros. A idade tá chegando. Mas eu tinha 1,75. Para uma mulher, né, é um pouco acima, né? E eu também tenho 1,80. Então, quando eu tinha uns 10, 11 anos, acho que até uns 15, minha mãe me fazia passar por debaixo da catraca. Gente, até passar tudo isso embaixo da catraca. E eu lembro que teve uma época que a catraca, ela diminuiu muito a altura. Eu acho que fizeram proposital. Então, assim, eu lembro que 1 ano eu passava muito de boa, porque a catraca devia ter uns 60, 50 centímetros do chão,
E no outro ano, eu tinha que arrastar minha bunda no assoalho do ônibus. Era muita humilhação, cara. Sim, nossa, era horrível aquilo, gente. E aí, assim, eu não sei, Horrível. a Zá tinha cabelão, né? Eu tinha o cabelão também. Cara, o cabelo enganchava. Varria o chão. Ai, nossa, varria o chão, vinha com papel de bala no cabelo, sujeira. Não, Sério, era humilhante assim, mesmo. e não era, isso não acontecia só quando o ônibus estava vazio, não. Isso acontecia até mesmo quando o ônibus estava lotado. Sim. Lotado. E aí era horrível. Gente, não, era muito humilhante. Minha mãe me escuta, não era legal, tá? Muito chato. Muito legal. Não era legal. Somos sobreviventes dos anos 90. E aí, uma outra lembrança que eu tenho também é as viagens, tipo, se passava tipo de meia hora, eu tinha que tomar Dramin, gente. Senão eu enjoava e passava mal. Nossa, e naquele calor que fazia dentro do ônibus, porque não existia ônibus de ar-condicionado que nem tinha hoje. Tinha ônibus que era tão nojento que tinha até barata dentro, então assim, era bem tenso e bem quente. Uhum. Então, e eu lembro muito de ir pra Santo Amaro, tipo, pra médico, pra fazer alguma coisa. E assim, eu lembro muito bem que não tinha metrô, né? Porque hoje em dia tem ali Lilás. O metrô era um sonho distante, né? Era um sonho muito distante, cara. Era sei lá, uma viagem de quase 2 horas para chegar em Santa Amaro. E eu ia dormindo, ou muitas vezes minha mãe falava: eu não vou te dar Dramin. Aí eu ficava com a cara para fora do ônibus, fazendo as respirações corretas para não enjoar. 2 horas, 2 horas, respirando para não passar mal. Ai, graças a Deus, esse problema eu não sofria. Eu era aquela criança que minha mãe ia muito para Pinheiros, né? Ela não ia tanto para Santo Amaro. Então a gente descia ali no Largo da Batata, eu já vi uma barraquinha e queria comer. Então o meu sofrimento da catraca era sempre compensado com um coxinha. Aí eu ficava feliz. Eu sabia que sempre que ia pra lá ia rolar um lanche depois, então era o foco. Era a parte boa do rolê do ônibus. Não, e vocês falando isso me fez lembrar uma coisa. Meu marido, ele estudava música longe de casa, então o pai dele dava ali o valor específico de pegar o ônibus. E ele sempre me contou, eu ia a pé só pra pegar o dinheiro e comprar de comida depois. Comprar um lanche na hora de vir embora, tipo... Trocava o passe, porque pega o detalhe do passe, tá? Não era Nossa, dinheiro nem bilhete. Letícia, você é do passe? Eu ia chegar nesse ponto. Eu sou do passe. Eu cheguei a pegar passe. E aí era o dinheiro do passe pra trocar em coxinha também. Nossa, muito bom. Lembra da gente destacando o passe? Nossa, maravilhoso. Pra mim era uma terapia. Não, eu era tensa, né? Eu sempre fui muito tensa. Se eu rasgar, eu ia... Já perdi, rasguei dinheiro. E agora? Não vou conseguir. Era literalmente rasgar dinheiro. Não, e eu lembro que a cartela de passe a gente pegava pro mês inteiro, né? Mas me deu os gatilhos muito, muito tristes essa história do passe. Tem história já? Que não tem história? Ai, tem umas histórias muito horrorosas de passe, gente. Nossa, assim, qualquer pessoa me compra com comida e eu faço qualquer coisa para comer, sabe? Para mim sério, gente, a melhor coisa que tem no universo é comer. Pergunta qual que é a coisa que eu já que mais gosto de fazer, comer. Então, quando eu pegava aquele monte de passe, é óbvio que eu trocava por comida. Né? Eu trocava eu por não vou viajar salgadinho. tanto. Então assim, eu fazia as minhas contas, eu às vezes, minha mãe dava o dinheiro para tomar um lanche, e aí quando acabava o dinheiro, eu ia reto nos passes, né? Só que eu era meio assim, fazia umas contas furadas, assim. Às vezes eu fazia, se eu faltar 2 dias no mês, então esses 2 dias aqui dá para comer não sei quantos lanches. E às vezes eu faltava só um dia e comia os lanches. Aí fazia o quê? Vinha embora a pé. Mesmo esquema do marido da Lê aí. Já passei vários perrengues. Perdia o passe.
né? Cheguei na época da perua também e, nossa, uma história horrível de um pirueiro que... eu sempre estudei longe de casa, né? Nunca estudei próximo e sempre dependi do transporte público para ir e voltar da escola, né? E daí, nesse dia, eu comi o lanche com o passe e fiz as contas erradas, achei que tinha mais um no meu bolso, entrei na perua para vir embora e fiquei lá no fundo, né? Tipo, normalmente quando você pega a perua lotada, eu deixava para pagar sempre na hora de descer. Não pagava na hora de entrar, né? Depois eu aprendi. Aí, quando estava chegando próximo do meu ponto, acho que uns 4 pontos antes, eu comecei a me arrumar, né? Enfiar a mão no bolso para pegar o passe, deixar ali na mão. E aí, cadê o passe? Ai, mano. Ai, foi me dando uma suadeira, um nervoso. Aí eu falei, cara, se eu falar pra ele que eu não tenho passe, ele vai me deixar aqui, mas tá muito longe de casa. Então eu vou deixar pra falar na hora de descer. Porque daí o máximo que ele vai fazer é ir embora, né? E me deixar ali. Daí quando eu fui descer, eu falei, moço, você me perdoa? É porque eu acho que eu perdi o passe. E eu não tenho como pagar. Nossa, ele me falou muita coisa. Você tá brincando, você tá zoando com a minha cara? Não é possível, você pega aqui todo dia. Foi muito grosso, muito estúpido. E eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, não, olha, eu tô sempre pegando com você, da próxima vez eu te dou 2 e tal, não sei o quê. Só que os pirueiros em si, eles não gostavam de pegar estudante, né? Eu não sei qual que era o preconceito. É porque tinha uma coisa Naquela de época meia. não tinha meia. Não tinha isso? Não tinha. Tá. A gente, no meu caso, eu lembro que o passe, ele não era, chegava a ser meia, mas ele não era o valor de uma passagem inteira. Tinha alguma coisa assim. Sim, ele tinha um desconto, e aí era talvez também o fato de não ser dinheiro vivo, né? Era o passe. Tem isso, mas acho que também, já que talvez o que muda, a Lê acho que mora em São Paulo, sempre morou em São Paulo, né, Lê? A gente aqui era intermunicipal, talvez, não sei se muda, tá? Pode ser. Mas, nossa, eu passei muita vergonha e xinguei muito ele, a gente ficou discutindo. Na minha cabeça, passou-se 2 horas, mas acho que deve ter sido uns 5 minutos ali, sabe, de bate-boca. Uhum. Não, a situação é horrível. Eu passei por uma situação semelhante, mas assim, acho que eu já tava trabalhando, eu sempre pegava o cara e eu tava, tipo, sabe quando você passa por essa mesma situação. Já era na catraca, né, era um ônibus, e o ônibus já tava andando, eu não tava achando dinheiro, não tava achando bilhete, eu fui ficando nervosa, eu falei, moço, eu não tô achando, o que eu faço? Aí, tipo, ele não falava nada, mas, tipo, você não tem? Você não tem como passar? Eu falei, não, eu acho que eu perdi, não tô com carteira, não tô não sei o quê. Meu, um monte de gente começou a me ajudar, tipo, eu pago, eu passo, né, gente dá dinheiro, não sei o quê. Meu, eu passei, mas eu fiquei chorando igual uma infeliz. Ai, assim. tadinha! Ai, meu Deus. Então, e eu falei, mano, que cara escroto. Ele sempre me vê nesse ônibus, que não sei o quê. Eu lembro que no mesmo dia eu peguei ônibus com ele de novo. No mesmo dia? No mesmo dia, tipo... eu acho que no final das contas ninguém passou pra mim, foi ele que me deixou passar, e eu fiz cobra 2. Fiz assim, cobra 2. Eu falei que eu ia te ver de novo. Nossa, olha só. Que vingativa. Muito vingativa. Então, aí assim, isso, né, outro azar. Hoje em dia, eu já contei essa história, meu Deus do céu, eu indo pro trabalho, eu tenho que carregar o bilhete, né? Aí não esqueço de carregar o bilhete, e quem anda com dinheiro hoje em dia? Ninguém anda com dinheiro hoje em dia. Aí eu já fui pro ponto sabendo que eu não tava com dinheiro. Aí eu fui, fiz a cena na frente do moço. Ai, cadê meu bilhete? Ai, não tem, moço, eu vou ter que descer, porque eu não tô com bilhete e tal. Você vai descer aonde? Eu, não, tudo bem, pode descer pela frente. Aí eu, obrigada. Eu já fiz isso umas 3 vezes, desde que anos de experiência, né? O que os anos de experiência não nos dão, né? Olha, eu não vou fazer merchan aqui, hein? Mas agora, quando isso acontece comigo, eu consigo carregar meu bilhete dentro do ônibus com o aplicativo do banco. Então eu vou lá, carrego meu bilhete e passo bem lindamente. Não, eu fiz isso. Enfim, mas eu também faço isso, Lê.
Hoje mesmo eu tive que recarregar e no caminho eu fui até chegar no ponto, eu recarreguei, cheguei lá, não passo mais esse tipo de situação. Porque só de imaginar ter que fazer toda a cena não é fácil, tem que ter uma preparação muito grande e tal, enfim. Não posso exigir tanto da atriz que habita em mim. Exatamente, já pensou? Mas olha, sobre essas situações com cobrador, já passei muito na minha vida, porque eu trabalhei na SP Trans. Letícia! Eu fiz estágio de ensino médio. Aquele estágio de ensino médio que você faz é quase um menor aprendiz, né? Mas ele é um estágio de ensino médio antes de você entrar na faculdade. E eu trabalhei, acho que durante uns 4 meses, eu acho. Era um lugar onde só tinha estagiários e era supervisionado por outros estagiários de faculdade, né? No caso, de psicologia. E a gente atendia especificamente o posto de benefícios de pessoas especiais. Então, desde a pessoa que tinha o benefício de idoso, até a pessoa que tinha alguma necessidade física e tinha direito ao benefício, né, ali da SP Trans. E a gente tinha um crachazinho, e meu crachá é uma foto horrorosa. E aí a gente usava esse crachá pra gente andar de ônibus. Então a gente não recebia valor de transporte. A gente andava com crachá, então qualquer coisa que a gente pegava, a gente mostrava o crachá e a gente descia do ônibus sem pagar. Era tipo uma carteirada. Era tipo uma carteirada. Nossa, eu nunca me esqueço. Uma vez umas pessoas, tipo, reclamando do sistema como um todo. Na hora que eu fui descer, eu mostrei meu crachá e eles falaram: nossa, moça, eu, mera estagiária de ensino médio, você trabalha na SP Trans? Você não vai denunciar a gente, né? Que não sei o quê. Não, moça, eu só quero descer. Não quero problemas. Ai, meu Deus. Oi, galera. Oi, galerinha do podcast. Hoje é só uma participação especial, porque no fim do ano a Flávia é só uma pessoa de participações especiais. Mas vamos lá. Minha história com ônibus, a primeira, assim, é que quando eu era criança, eu vomitava nos ônibus. Minha mãe tinha que me dar Dramin, então eu tava desmaiada por Dramin ou eu tava vomitando. Basicamente é isso. E aí depois, quando eu fui trabalhar fora, eu basicamente pegava o ônibus no final, né? E ia trabalhar e eu sentava do lado do cobrador de ônibus, porque ele me acordava. Então, assim, ele era muito meu parceiro. E agora tem uma que foi catastrófica. Eu tava indo trabalhar, como sempre, e sentou uma mulher do meu lado com uma criança. E aí, a criança começou a passar mal dentro do ônibus. E eu meio que dei uma afastada, tudo, mas não achei que ia acontecer o pior. Mas aconteceu. E aí, essa criança vomitou na minha calça jeans, que eu tava indo trabalhar. E aí eu desci do ônibus lá no ponto, entrei pra trabalhar e eu sempre trabalhei com empresas de formatura. Então a gente tinha muita beca de formando. E aí eu tive que... Aí a moça lá tirei minha calça, passei o dia trabalhando de beca, porque ela lavou minha calça e colocou pra secar. Então acho que essa é a história mais dramática que eu tenho de ônibus, no final das contas, assim. E é isso, um beijo a todos e não fiquem com saudade, eu já volto. Gente, Eu tô rindo muito. imagina alguém vomitando em você. A melhor parte é ela trabalhando de beca, gente. Ai, meu Deus. Não quero entrar no mérito, né, do vômito. O vômito em si já é nojento dos outros. Cara, é isso que eu pensei. O nosso próprio vômito já é assim insuportável. Imagina você ter que estar do lado no ônibus do vômito de uma outra pessoa. Tenso. E assim, né, criança, você não pode nem ter raiva, porque, pô, é uma criança. Fomos essa pessoa um dia que ficava vomitando no ônibus. Aí não basta ter que passar pela situação de, poxa vida, né, ter que trabalhar, pegar busão, nananã, você ainda sofre o drama do risco aí, enfim. E aí ela teve a mesma questão que eu, né? Usava Dramin, ou era capotada, ou era acordada vomitando.
Não, eu acho que a coisa que eu me identifico muito com o que a Flávia falou era de dormir no ônibus, gente. Isso era uma coisa, assim, que eu adorava, era dormir no ônibus. Ia pro curso de manhã, dormindo, ia trabalhar, dormindo, sempre dormia. E o melhor, assim, é o que eu me identifico como pobre raiz. O despertador do pobre, né? Que Cara, chega é um num determinado superpoder, né? ponto, é um superpoder. É um Chega um determinado superpoder. ponto, você acorda. E sempre acorda no mesmo lugar, ele nunca perde o ponto. E você- E Aí aí, você se sente o máximo, né? Tipo assim, nossa, ninguém precisa me exato. acordar. Ninguém precisa me acordar. Eu acordo sozinha. E assim, não era Eu tipo, sou ai, você ficava cochilando, autossuficiente. não. A gente dormia de dormir mesmo, sabe? A gente ficava largado e dormindo assim infinitamente. E voltando da faculdade também era inevitável, a gente sempre dormia. Nunca me esqueço uma vez que o menino virou pra mim e falou: Moça, se você não tivesse acordado, eu ia te acordar porque eu sabia que era o seu ponto. Isso é Cara, muito pobre, raiz. eu dormia também. Só que teve uma vez que eu peguei um ônibus que os nomes dos bairros eram muito parecidos. Eu não vou citar, mas eram muito parecidos. E aí eu achei que estava no meu ônibus e eu entrei no ônibus errado. Daí eu dormi e eu tinha também esse superpoder de acordar no meu ponto. Porém, como eu estava no ônibus errado, no meu super time, era para eu ter dormido ainda mais 20 minutos. Aí, de repente, o cobrador veio assim, todo desconfiado, bateu a mão no meu ombro e falou: Moça, você não vai descer? Aí eu olhei em volta e falei assim: Não, não vou descer. Aí ele falou assim. Aí eu falei: Não, não vou descer. Aí ele falou assim: É porque a gente já tá no ponto final. Aí eu falei: Não tá, não. Não tá, não. Não tá, não. Aí ele falou: Não, estamos sim. Ele já tava com uma pranchetinha que ele tinha que preencher alguma coisa. Estamos sim. Aí eu falei assim: Mas moço, não é aqui que eu desço. Aí ele falou assim: Não, mas aqui é o ponto final do ano. Eu fiquei debatendo ainda, queria ter razão com o cobrador. E no final das contas, eu retomei a consciência, porque você acorda meio, né, fora de si, retomei a consciência, vi que eu estava muito longe da minha casa e, de novo, sem o passe. Ai, Porque era, tristeza. né, como eu perdia e comia muito o dinheiro do passe, eu sempre saía com a conta para evitar a tentação. Então, eu só saía com 2 por dia. Aí, acabou o passe, eu falei assim: Então, moço, não tem como voltar para casa, porque eu tô no bairro errado, não era esse ônibus que eu precisava pegar, e eu não sei o que eu faço. Aí ele, muito gentil, um anjo na minha vida, atravessou a rua comigo, andamos acho que uns 300 metros até onde passava o meu ônibus. Ele deu sinal, explicou a situação para o colega dele, me colocou dentro do ônibus, aí eu consegui chegar no ponto que eu precisava. Ai, que bom. Esse Tá foi um anjo. vendo? Mas de ônibus errado, eu também sou pobre raiz. Os cobradores precisam aprender Precisam. com esse aí, Precisam. né, no caso. Ó, Porque, inclusive, o meu não me ajudou. Não, o que eu também peguei aí uma vez não me ajudou. Mas teve uns que já me ajudaram, não vou mentir. Mas o que vocês chamam de superpoder, eu chamo de skill de pobre. É muito skill de pobre você conseguir lembrar, acordar próximo do ponto. Isso já aconteceu comigo na Estação Santa Amaro. A pessoa conseguir dormir de Campo Limpo até a Estação Santa Amaro tá cansada para um cacete, não é mesmo? Mas enfim, eu quase ia perdendo a estação. Outro skill de pobre que é muito bom, né? Quando você tem aquelas filas enormes, né, para entrar no ônibus, você saber a quantidade de pessoas para conseguir sentar. Eu assim, faço maravilhoso. Isso é skill de pobre. Você não precisa nem contar as cabeças, você já sabe pelo montinho, você fala: nem compensa. Compensa a próxima fila. Não, mas quer uma melhor, é você saber quem vai descer para você sentar no lugar. Isso é muito bom. Cara, eu fazia muito isso, eu ficava julgando as pessoas. Aí eu falava assim: não, eu não vou parar do lado desse cara aqui, não, que esse cara tem jeito de que vai dormir, vai descer só no final. Eu sempre errava. Essa minha skill nunca funcionou. Não, eu olhava o uniforme da escola. Eu sei onde fica essa escola, então eu sei onde ele vai descer. Já era mais esperta que eu. Que psicopata.
Ou, tipo, pegava tanto ônibus na mesma hora que você já sabe onde a pessoa vai descer, né? Exato. É, Maravilhoso. é muito bom. Boa, essa também é muito boa, muito boa. Gente, e perguntar se a pessoa tá grávida. Já passaram por essa situação? Olha, Pra ceder o lugar. Já, vocês não estão vendo, mas eu já estou com a mão levantada, porque eu sou mestre em me passar por gestante. No caso, eu não pergunto, eu sou a gestante. Entendi. Não, eu não pergunto. Não, mas eu sou. já demos uma dessa, já também. A gente voltando do curso, inclusive, nem tinha idade pra estar gestante, era quem bem gestante na adolescência. A gente voltando do curso, a gente com uma amiga, e ela estufou a barriga, literalmente estufou a barriga pra frente, a gente passando a mão na barriga dela e falando, quando é mesmo que nasce? Ai, como é o nome do bebê? E um cara levantou e deu lugar pra ela sentar. Grávida estava? Não estava. Muito bom, muito bom. Eu sou mestre nisso, muito no metrô. Nossa, eu entrar no metrô, alguém me dá o lugar. Linha amarela, mas, né, que o pessoal é muito educado. E eu sento, cara, eu falo, o pior que pode acontecer é eu não conseguir ter mais filhos, mas eu já contribuí para o povoamento do planeta, já tenho uma, então tá suficiente. Não preciso mais, e sempre alguém me dá o lugar, porque, não sei, sabe, eu acho que a grávida não é só a pancinha, né? Eu tenho uma pancinha de grávida, mas a grávida é a mãozinha inchada, é o pezinho, e, eu sou o pacote completo. Ai, já, que exagero. Eu tenho uma situação onde eu perguntei já pra pessoa e a pessoa falou não, eu falei, eu quero descer desse ônibus agora. Não, vou te contar como é que faz. Você pergunta, você gostaria de sentar? Não pergunta se a pessoa tá grávida. Não pergunta. Mas isso né, a imaturidade faz. Não, eu tinha uma técnica diferente. Eu levantava e aí eu ficava meio ali de guarda no lugar. Ficava segurando na haste próximo do banco. Aí se a pessoa viesse sentar, eu falava, bom, fiz uma boa ação, Deus vai me recompensar. Se a pessoa não vinha, eu já sentava de novo. E muito rápido. Eu normalmente eu não perguntava, eu tinha um pouco de vergonha de perguntar. É simples, é só perguntar. Você é preferencial? Você é elegível a este? Você vai dar margem para a pessoa mentir. Sua conta em risco, se você está querendo perguntar. Eu passava também por umas situações de melhor idade, vamos dizer assim, né? Você querer ser gentil com o pessoal da melhor idade. E aí, eu lembro de uma vez que eu estava muito cansada. Eu trabalhava, assim, era um serviço literalmente braçal. Foi meu primeiro emprego registrado. Trabalhava no CD não vou falar, né, também mas era uma farmácia, numa rede de farmácias. Eu trabalhava no centro de distribuição. Então, era um trabalho muito pesado. Eu vivia cansada, exausta, parecia um zumbi cheio de olheiras. E aí, eu entrava no ônibus e sempre vinha um senhor, né? Ele devia ter já seus 70 anos, porque ele era bem senhorzinho. E quando ele entrava, normalmente eu estava dormindo, ou ele entrava, ficava na frente do ônibus e eu já estava sentado um pouco mais atrás, mas nos víamos, né? Sempre. Aí um dia ele entrou e ficou do meu lado, eu fui levantar para dar lugar para ele. Ele falou assim: não, minha filha, você está mais cansada do que eu. Não sei se eu fiquei feliz ou se eu fiquei triste. Naquele momento você falar obrigada. Porque você nem consegue falar, feliz, nem né? consegue reclamar. Eu falei, gente, eu tô muito acabada. E eu só tinha 16 anos. Quanto? Você 16? Tinha 16 anos, foi meu primeiro emprego. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Eu tô vivendo e eu tô só vegetando, porque um senhor de sei lá quantos anos, a cabecinha toda branca já, bem velhinho mesmo, não querer pegar o meu lugar, eu tô muito cansada. É o auge. Bom, tem mais duas histórias aqui, vou soltar e de repente pode inspirar vocês aí. Oi, Zá e Flávia, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar a história do fatídico dia que eu resolvi lutar artes marciais dentro do ônibus.
Eu tava voltando do trabalho, né? Um ônibus lotado, completamente cheio, bem em horário de pico. E aí era um ônibus que eu nem lembro se ele ainda existe aqui, esse tipo de ônibus em São Paulo, né? Que era, você entrava, você meio que descia uma escada, ele tem a parte do meio ali, né? A parte central mais baixa. Então você entrava, descia uma escada, passava pela catraca e depois subia uma escadinha, né? Pra ficar um pouco mais alto ali, onde ficavam as poltronas, né? Do ônibus. Eu tava na parte de cima, ali depois da catraca, e bem na ponta da escada, né? E o ônibus, de novo, né? Extremamente lotado. Tava em pé, segurando na barra ali. Eis que o motorista decide fazer uma ultrapassagem estilo Fórmula 1, estilo Velozes e Furiosos. E aí tomou uma fechada e teve que dar aquela freada, né? Aquela brecada brusca, né? E nessa brecada brusca dele, eu acabei me desequilibrando ali, tropecei na escada e caí. Só que se isso já não fosse engraçado o suficiente, né? Nesse movimento de queda, como eu estava segurando na barra, né, na parte de cima, eu acabei meio que dando como se fosse uma cortada do vôlei, sabe? Giba neles! Nesse movimento de queda, né? E aí eu acabei acertando uma pessoa, né, uma mulher. Coitada, né? Aí eu acabei acertando ela, eu caí no chão junto com ela, né? Aí levantei pedindo 1 milhão de desculpas, só que a galera ali no ônibus, né, já começou a olhar torto, né? Falando, caramba, olha ali o que aconteceu, aconteceu alguma coisa. E aí ficava aqueles olhares, né, e parecendo que ia rolar alguma confusão e tudo mais. Conclusão, pedi 1 milhão de desculpas pra mulher e acabei saindo do ônibus, porque senão eu acho que eu ia acabar sendo linchado ali, né? E um pequeno detalhe, uma observação. Esse movimento aí, meio que de uma cortada, né, um soco ali, acho que foi o soco mais forte que eu dei na minha vida. Enfim, essa é a história. Queria, de novo, se a pessoa estiver ouvindo, né, pedir desculpa mais uma vez para ela. Já pedi muitas lá no dia, mas se ela estiver ouvindo, mais uma vez, desculpa. E enfim, histórias de transporte público aqui em São Paulo, né? É isso. Meninos, um abraço para vocês. Quero parabenizar pelo podcast, dizer que é muito bom, um episódio melhor atrás do outro, e sou muito fã. Então, um abraço para vocês e vida longa ao Furrito Si. Abraço. O que vocês acharam desse relato? É muito bom que a pessoa vai fazendo o relato e a gente vai criando uma historinha na cabeça, né? Eu vi a mulher tomando soco. Também. Consegui imaginar. Não, eu nunca vi a pessoa que deu o relato, mas eu vi toda a cena. Olha, a cultura inútil me invadindo, o nome do ônibus é Piso Baixo Central. Olha os tempos de SP Trans. Piso Baixo Central, muito bom. Piso Baixo Central. Cultura inútil, é isso. Muito bom. Eu já fiquei pensando assim, já pensou se... esse é o Clayton, né? Ele não se identificou, mas ele disse que eu poderia falar o nome dele. Já pensou se essa situação aconteceu com alguma ou com a Jaque, com a Lê? Ia ser engraçadíssimo, né? A situação. Mas ele acreditar que a pessoa tá ouvindo é muita fé no Furrito Si. Isso é bom. Vamos ter fé. Não, eu acho que assim, existe o potencial para talvez ela um dia escutar, sabe? Muito bom. E essa história inspirou vocês? Lembrou de alguma situação que vocês querem falar? Olha, de ônibus cheio, sim, mas eu diria que o que eu mais pego cheio, acho que assim, de acidente, já presenciei alguns, mas acho que nenhum engraçado que vale a pena contar. Acho que os que eu presenciei foi mais trágico do que engraçado. Mas de ônibus cheio, já peguei metrô muito lotado. Eu pego o trem ali da Esmeralda, né? Faz ali Grajaú, Osasco. E horário de pico é muito, muito cheio. Eu tinha uma agonia extrema quando eu ia para a faculdade, que eu precisava pegar o trem no horário de pico. E um determinado dia, eu peguei uma pessoa... Eu peguei já muito lotado e uma pessoa pegou depois de mim. Não sei como ela conseguiu isso. Só que quando ela entrou, ela ficou tão grudada em mim, assim, de frente pra mim, que eu jurava que, tipo assim, eu não sabia se eu tava sentindo os meus batimentos cardíacos ou os batimentos cardíacos dela. Eu falei, meu Deus,
A gente tá respirando o mesmo ar, sentindo quase virando uma carne só. Gente, eu já passei essa situação também na linha vermelha, indo pra Barra Funda. E, cara, é uma intimidade que você cria com a pessoa em menos de 5 minutos que não tem Tinder, não tem aplicativo de relacionamento que faça, não tem date. Não tem. Cara, eu já fiquei assim putz, a pessoa era quase da minha altura, né? Então, assim, a pessoa virava o rosto, a gente tinha que tomar cuidado para que lado virava, porque... Gente... Sim, era uma situação, a gente já passou por umas situações, assim, a gente que usa mesmo ali, né, o metrôzão lotado, e fora as pessoas que, gente, por favor, você que usa transporte público, use também o antitranspirante. Por favor, nossa, eu ia falar isso. Quantas situações se não faz... se você não faz isso pelos altos, faz pelos baixinhos, né? Porque, tipo assim, a Jaque, a Zá ainda tem ali uma vantagem de poder respirar um ar mais acima. Eu tenho 1,57, no meu caso, eu respiro o ar abaixo mesmo. Eu tenho 1,52, 53. Não dá, gente, não dá. Mas aí, ó, eu vou me defender, porque quantas vezes já aconteceu? Eu praticamente morava no final, né? Então eu conseguia pegar, às vezes, um lugar sentada, geralmente no corredor. Aí me vem a pessoa para do meu lado, 6 da manhã, com aquele cheiro de cebola embaixo do braço. A minha vontade era de levantar. Eu vou sofrer em pé, mas não vou sofrer esse cheiro. Então, assim, né? Nem sempre é vantagem. Nem mesmo assim, conseguir ir sentado, você corre o risco de perder o direito. De receber e eu também tenho um ponto, Zá. Nós que somos mais altas, primeiro que aquela alça que tem lá em cima não é para todo mundo. É igual o bote no Titanic. É 3 alças para 35 mil passageiros. Então, assim, quando você entra no lugar lotado, tanto ônibus quanto metrô, aquelas alças ali já não tem. Aí, quando você vai pegar no ferro, muitas vezes você vai ficar com o braço ali. Eu tenho muito essa consciência, né? Será que meu braço não vai ficar na cara de alguém, alguma coisa assim? Então você fica com a mão para baixo. Quem é que consegue se agarrar ali nos ferros de baixo? As pessoas mais baixinhas. Então não monopolizem os ferros, pessoas mais baixinhas. Compartilhem, que a gente não tem onde se segurar. Agora a gente entrou na etiquetas do transporte público. Sim. Muito não, bom, e assim, muito bom. Já que estamos falando de etiqueta, coisa muito importante. Bora. No transporte público, você pode ter aquele contato físico, como eu falei, eu tava sentindo o batimento cardíaco da moça. Você pode, tipo, passar, encostar bumbum com bumbum de vez em quando. Você tem pode umas esbarrar regras, o braço, o cotovelo, mas sempre bumbum não com bumbum. pode. Bumbum qualquer coisa. Exatamente. E não pode encostar mão na mão, nem pisar no pé. O ônibus pode estar o mais cheio possível. Encostou na mão, você pede desculpa. Pisou no pé, você pede desculpa. O resto do corpo... Aí a gente abre uma exceção ali para poder conseguir esbarrar o cotovelo, às vezes. Esbarrar outra parte, assim, sabe? Nossa. Mas mão não. Mão precisa pedir desculpa. Se esbarrou na mão, você pede desculpa. Gente, que bizarro. Nessa parte de etiqueta aí, eu também tenho uma solicitação que eu acho que vai muito... É que hoje em dia tá muito gourmetizado, né? Hoje em dia os ônibus têm ar-condicionado. Mas na minha época, e ainda muitos ônibus aqui, os municipais, eles não têm ar-condicionado. Aí o que acontece? A pessoa que senta na janela monopoliza a janela, então ela acha que só abre a janela quando ela quer. Não é verdade? Eu sempre era contra a janela aberta. Gente, mas olha, eu tenho um bom senso. Eu tenho um ponto sobre a janela aberta. Manda. Eu já passei muita vergonha tentando abrir a janela e sem conseguir. E era muita vergonha ter um fracasso no final. Às vezes eu não queria tentar abrir só para não passar vergonha de tentar abrir a janela e não conseguir. Mas pessoas, abram as janelas. Por favor, o Covid veio aí para ensinar a gente que o ar precisa circular.
Nossa, você falou de Covid, abriu um monte de coisa na minha cabeça, na minha mente, enfim, mas deixa eu voltar aqui, uma coisa que eu lembrei, a pessoa que escuta música sem fone dentro do Ai, ônibus. que ódio. Ainda existem, né? São raros, mas ainda existem. E é sempre um funk. Ai, se não, funk é um vídeo sem noção. Ai, Então. gente, sério, não dá. Gente, não é legal. Fone. Usem fone. Nem que seja aquele fone dos R$5 ali que o pessoal passa vendendo na hora, mas compre um fone. Outra etiqueta aqui também que me fez lembrar, eu quero morrer, eu quero esmurrar a pessoa, agora botar o ódio pra fora. A pessoa que sai com a mochila nas costas. Sim. Eu fico pensando, eu vi um vídeo de uma menina que ela fala, né, se você não é entregador do iFood, não faz sentido você ter uma mochila nas suas costas. Não faz, não tem justificativa. Bota a mochila pra frente ou segura na mão e vai passando por baixo, meu bem. Gente, não dá. Pessoas que, gente, eu não entendo, assim, né? Vamos lá. Todo mundo que tá ali no transporte, seja no metrô, no trem, no ônibus, é uma comunhão. Todo mundo tá passando perrengue, né? Aí sempre tem aquelas pessoas que têm a bolsa grande, a mochila grande, que, não pode colocar no chão. Eu não coloco no chão, eu também não dou pra ninguém segurar. Não, é melhor colocar aqui. Meu, se você tá no transporte público, né? Tem a comunhão de que a sua mochila atrapalha, caramba. Se todo mundo tivesse o bom senso, né, de lembrar que a gente precisa compartilhar o mesmo espaço, normalmente é praticamente desafiando a lei da física, mesmo espaço mesmo, as coisas seriam bem mais fáceis. Gente, agora um ponto que me veio também, né, de etiqueta, eu não sei se... Eu acho que todas vocês vão concordar. O que acontece com as pessoas que migram das linhas vermelhas, e eu acho que quem faz mais baldeação com a linha amarela é a vermelha, a verde, se eu não me falho a memória, são essas duas, né? Fora a luz. As pessoas, elas criam uma educação, parece que faz um download de um pacote, skill de educação, que a pessoa vira um gourmet, assim, quando entra na linha amarela. Ela faz até fila para entrar dentro do metrô. Quando sai da linha amarela, parece um bando de gladiador. Salve-se quem puder. Sim. Então, assim, vamos manter a mesma persona, né? Vamos manter ali a pessoa que sai da linha amarela, vamos continuar sendo ela na linha vermelha também. Porque Exato. Parece que desce a escada, faz a integração, pronto, baixou Satanás na pessoa que ela esmurra, dá murro, joga papel de bala no chão. Esquece, né? Esquece a educação. É outra pessoa. Não, a linha amarela, ela é, sem fazer comercial aqui de linha privatizada, mas ela é diferenciada. Eu sempre falo, é sempre muito bom quando eu preciso pegar só a linha amarela, porque quando você pega a outra, e eu vou falar de outra privatizada, que é a Esmeralda, não é tão fácil, não é tão fácil, a vida é complicada. O que acontece, né? Eu sempre tive essa curiosidade. Gente, será que é o ambiente, é o jazz que toca? O que acontece? O que faz com que as pessoas elas se tornem assim? Parece que realmente faz um download ali e a pessoa faz fila para entrar na porta. É verdade. Aquele bolo de gente na porta da linha amarela das entradas dos carros, né? As pessoas ficam educadas, as pessoas se comportam, elas esperam o vagão esvaziar para entrar. Na linha vermelha é um pandemônio. Só um ponto aqui sobre a linha amarela, a propósito, os seguranças, né? Além de se encontrar pessoas muito educadas, como o Jaque mencionou, os seguranças são belíssimos. Parabéns para quem seleciona. Eu acho que rola um RH diferenciado ali na seleção do pessoal da linha amarela. É diferenciado, é dedicado. O pessoal da RH é dedicado ali. É a magia da linha amarela, né? Tipo, tem toda uma magia ali no sistema da linha amarela, é isso, gente. Inclusive no RH e quem seleciona. Tá de parabéns. Olha, eu não sei se também entra no quesito etiqueta, mas assim, gente, o negócio de não ler as mensagens do coleguinha não se aplica quando o transporte está lotado. Sim. É entretenimento. Ai, nossa, é verdade. Inclusive, você fez eu lembrar de uma coisa, Jaque. As fofocas de
de ônibus são muito boas. Nossa! Porque assim, eu me sinto, nos 5 primeiros minutos, que eu ainda sou eu mesma, eu me sinto um pouco acanhada de ler as mensagens. Mas se eu tô num transporte lotado, a pessoa tá quase sentada no meu colo, eu quero saber o que vai acontecer com a tia que negou o pavê, com a pessoa que emprestou a blusa e não devolveu, com o namorado que chifrou. Gente, não desça do ônibus sem terminar a história, né? Porque a gente fica ali entretido. Não, exatamente. Tristeza que eu tinha, o caminho que eu fazia. Eu pegava as maravilhosas diaristas. Gente, é maravilhoso pegar um ônibus com diaristas, sério. Um, porque a gente sabe onde elas vão descer. E dois, porque elas têm histórias maravilhosas, não só delas, como também dos patrões. Então, assim, é um combo perfeito, sabe? Tipo, combo maravilhoso. Então, as histórias que elas tinham eram as melhores. E tristeza era quando chegava o ponto delas e a história ainda não tinha acabado. Aí você fica órfão, né? Era o nosso streaming. Exato. Era o streaming. Era o streaming, porque não dava pra baixar, tipo, assistir offline no Netflix. Não tinha isso, entendeu? Buzzflix. Aí tinha ali o Diarista Flix, a gente tinha as histórias assim, os babados que a gente ficava, meu Deus, cada história, gente, acho que o mais bizarro, assim, uma curiosidade sobre mim, eu tenho muito medo de inseto, né, muito medo mesmo. Então, chega a ser uma fobia, porque eu tenho medo de insetos bizarros, como, por exemplo, formiga. Formiga é o meu potencial. E um certo dia, eu indo trabalhar ali, bem bela e tranquila, vendo a menina do banco da frente comentando. Você acredita? Cheguei no trabalho, e aí eu senti uma coceira na minha cabeça, e ela tinha uma filha pequena, né, já tinha pegado essa parte, e aí eu pensei, nossa, mas será que eu peguei piolho da fulana? Pedi pra menina olhar pra mim, quando ela olhou, ela falou, tem uma formiga no seu cabelo, e detalhe, era aquela formiga vermelha. Pra quê? Pra que ela falou isso? Porque o que ela complementou? Provavelmente eu peguei a formiga aqui no transporte público. O tico que me deu na hora, que eu comecei a me coçar, me desencostei do banco, já comecei a passar a mão no cabelo. Falei, meu Deus, o ônibus tem formiga, e as formigas vermelhas, que são as piores. Já pensando várias coisas, assim, bem atormentada mesmo, sabe? Nossa, aquela parte não foi legal, porque esse era um dos lugares que eu dormia. Eu falei, já não vou dormir mais, porque e se uma formiga me atacar? Ai, gente, pobre só passa por cada situação, olha. Você conseguia sentar e dormir, que já é um benefício, né? Exato. Vem alguém e tira o seu benefício. Tira o benefício. Com CC na sua cara, enfim, tem várias situações que tiram o benefício de quem senta. Teve um dia, que não tem muito tempo, que eu estava em pé e, sabe, tem uma parte que dá para basicamente você colocar a mochila. E eu sou uma pessoa muito desastrada, então eu tenho que colocar a mochila. Ou eu seguro a mochila, enfim. Coloco, apoio a mochila lá e fico parada ali. Aí eu vi uma moça cheia de bolsa, sacola, um monte de coisa. Aí eu falei, moça, você quer apoiar aqui, né? Tá à vontade e tal. A mulher, ela foi entrando e se enfiando num espaço que era meu. Eu só cedi para ela pôr as coisas dela. Ela foi se chegando com o corpo e eu perdi praticamente o meu lugar. É tanto que na hora de eu descer e pedir, eu falei, com licença, eu posso pegar minha mochila? Eu tive que fazer assim. Aquilo foi me irritando. Eu falei, eu fui gentil, ela roubou o meu lugar. Gente, você vai para um lugar muito errado. Não, mas eu super entendo. Sempre tem uma dessa, né? Assim, eu acho que essa parte, talvez a Jaque vai me entender melhor, do você quer ser gentil e perguntar pra pessoa, você quer que eu segure sua bolsa? E tipo assim, eu só quero segurar sua bolsa, eu não quero conversar com você. E a pessoa já se sente íntima, você quer puxar assunto, e vai o resto do caminho inteiro falando com você, e você só queria, tipo, eu só queria segurar sua bolsa, moça. Então, não, e também tem a situação inversa, né, Lê? Já aconteceu muito comigo. De você estar num transporte, cara, você vê assim a mulher ou o cara com aquela mochila enorme que tá atrapalhando, tá sendo inconveniente. Você fala, com licença, você gostaria que eu segurasse a sua bolsa? Não. Então mas continua batendo a bolsa na sua cabeça. Dá vontade de falar, enfia no seu
né? Porque tá atrapalhando, cacete, a passagem. A pessoa fala assim, não. Você fala, mas qual o motivo de você negar uma gentileza? Eu tô te oferecendo. Na verdade, já aconteceu comigo também, da pessoa se totalmente Negar. contrária e negar. Não, já aconteceu comigo também. A pessoa estava batendo a bolsa em mim. Eu pedi pra ela, eu falei, olha, você pode então, por favor, se afastar, porque você está me incomodando. Ai, falei, gente, desculpa, mas porque assim, eu tentei ser gentil, ela não me aceitou. Então eu falei, olha, moça, então precisamos fazer alguma coisa aqui, porque não tá dando do jeito que tá. Ai, gente, que loucura. Eu estava indo para um show lá na Zona Leste e estava muito cheio. Peguei ali na República e aí me veio na cabeça, eu falei, gente, por que São Paulo não tem vagão feminino, né? Ai, já me perguntei muito sobre isso, Nossa. inclusive. Porque Rio de Janeiro tem isso, né? Eu lembro de ter pego, não peguei vagão feminino, porque eu estava acompanhada na época, mas eu lembro de ter visto, né, um vagão feminino. Eu falei, gente, isso tinha que ter isso em São Paulo, né? E aí eu fui pesquisar sobre isso. De fato, as cidades do Rio de Janeiro e Recife, elas possuem vagões femininos. Em São Paulo teve um projeto de lei, mas que em 2014 foi negado, foi vetado. E nunca mais se falou no assunto, desde 2014. Enfim, só um dado aqui, um ponto que eu levantei, achei importante trazer isso, porque eu acho que traria muito mais segurança, assim. Sim. Porque a gente falou em alguns momentos aqui, né, tá muito lotado, tem que passar, né, apertados os lugares. Se tivesse um vagão de trem feminino, nossa, ia ser sucesso. Ia ser maravilhoso. Com certeza, porque a gente tem desde a pessoa sem maldade até a pessoa com muita maldade. Então, assim, mesmo a pessoa sem maldade é uma coisa que a gente já fica super constrangido. Imagina a pessoa que está ali na maldade mesmo fazendo isso, entendeu? Então, assim, eu sinto muito a necessidade disso, inclusive para pessoas novas, às vezes ingênuas. Já peguei transporte público com pessoas ingênuas, onde a mãe estava tentando ali falar, olha, não fica aí. A menina não estava entendendo por que a mãe não queria que ela ficasse ali, e ela estava falando, mas aqui tá mais confortável, porque de fato tinha um pouco mais de espaço, mas a mãe dela tava meio que advertindo ela sobre pessoas que estavam próximos, sabe? O lugar tava cheio, de fato. Então, assim, eu acho que se a gente tem um vagão dedicado para mulheres, isso facilita muito, sabe? E aí a gente deixa de sofrer esse tipo de coisas, né? A gente vê vários cartazes falando sobre abuso e denúncia, mas deveria ter uma ação a mais aí. Uhum. O conforto mental, né? Conforto mental. Acho que eu vi um post assim, o conforto, a tranquilidade de quem está no trem de vagão feminino. Provavelmente era uma foto do Rio de Janeiro, se não me engano. É algo que a gente não tem aqui em São Paulo que, né, caberia muito. Bora para mais um áudio de um amigo. Essa história é muito boa, gente. Escuta. Olha, de perrengue de transporte público, entre muitos, eu me lembro muito na época que eu trabalhava em uma metalúrgica e fazia faculdade. Nessa metalúrgica a gente tinha que estar prontinha ali no robô 6 horas da manhã. Então eu morava muito longe, lá no extremo sul do Cocaia, para quem conhece, é muito longe. E trabalhava ali na Robert Kennedy. E eu acordava 4h20 da manhã. E chegava em casa 11h30, 11h40. Mamãe deixava um suquinho pronto de laranja na geladeira, eu tomava banho e descansava um pouquinho, né? Porque dá quase 1h da manhã que eu ia dormir para levantar às 4h, venhamos e convenhamos que não é um sono muito regenerador. Então aí eu pegava, subia, porque a vida do pobre não é fácil, subia 4h20 da manhã e ia para a fila do Praça da Sé. A fila do Praça da Sé, para quem conhece no Cocaia, são 4 filas. E vai se organizando. A fila de quem quer ir sentada, a fila de quem quer sentar no corredor, a da janela. Como eu não tinha esse luxo, eu ia em pé na porta, porque o Praça da Sé lota muito, e eu tinha que ir na porta porque eu descia na Robert Kennedy, 40 minutos, 1 hora de viagem, que era um luxo, que pra gente
Eu estava trabalhando perto, né? Então eu ia ali 40, 50 minutos em pé. Se eu sentasse, era tanta gente que eu não ia conseguir descer. Então eu já tinha a estratégia de ficar em pé na porta. Um belo dia o corpo não aguentou. Aí eu coloquei minhas 2 mãozinhas para cima e tentei ali para me segurar, para não cair. Nisso, eu dormi em pé. A Bela, adormecida, resolveu dormir em pé. Dormi, o corpo relaxou, eu soltei as mãos e caí. Caí pra frente, pra porta, e tinha um rapaz de boné. Isso eu me lembro assim muito bem, isso faz muito tempo. E ele me segurou. E aí o pessoal começou a gritar: a moça desmaiou, a moça desmaiou, a moça desmaiou. Eu falei assim, bom, falar que eu tava dormindo é pesado. Vou entrar na onda do desmaiou. Fiz ali uma de desmaio, que eu tava meio entorpecida, meio acordando. O pessoal me colocou para sentar na escada. E aí o pessoal, para o ônibus, que a moça desmaiou, tem que levar para o hospital. Aí eu já dei aquela acordada. Eu, não, só passei mal um pouquinho. Tô bem. Aí o pessoal, então senta na cadeira. Na cadeira, pra vocês terem ideia, como a vida era tão difícil, se eu sentasse na cadeira eu não ia conseguir descer depois. Aí o motorista parou e ficou aquele vai pro hospital, mas eu tava ótima, eu tava dormindo, eu só tava fingindo, né, pra não passar o carão. E aí eu tô bem, pode ir, me deixa aqui no chão, na escadinha sentada, humilhada, não abria nem o olho pra descer. E esse foi um dos perrengues que eu já passei em transporte público, entre todos os outros que todo mundo passa. A vida realmente não é fácil. Gente. O bom é que ela sustentou, né? Que judiação. Ela bancou ali. Muitos comentários aqui. Cara, a Globo, são né? A muitos Globo pontos, tá perdendo sabe? essa São atriz. muitos pontos. São muitas camadas nessa história, né? Ela sustentar o personagem, aí, de repente, a consequência. Eu vou chegar atrasada no trabalho, não vai dar tempo. Se eu sentar, se esse ônibus parar, eu vou chegar atrasada. Não, eu tô bem, eu tô ótima. Não, mas tudo bem. Meu Deus, gente. Olha, eu não sei nem o que dizer. Acho que eu nunca cheguei a passar mal de verdade, assim, nesse ponto. Mas também acho que eu nunca cheguei a passar uma vergonha tão grande que nem essa. Não, acho que eu não tenho uma história tão potencial assim. A Vivi. Essa é a Vivi. Também não se identificou, mas ela disse que eu posso falar. Vivi arrasou. Tem várias histórias, já tinha ouvido essa. Mas eu falei, Vivi, você precisa contar. Ela devia estar aqui com a gente, mas você devia contar pelo menos uma história. Ela escolheu essa. Sensacional. Eu fiquei, me deu um gatilho também, porque ela sustentou a mentira. Eu passei isso uma vez, mas não com plateia. Eu fazia um curso, eu era a menina dos cursos, né? Minha mãe me enfiava em trocentos cursos. Daí eu fazia um curso de manhã, estudava à noite, fazia um curso à tarde, né? E daí, nesse curso da manhã, eu tinha que sair, pegar um ônibus e ir para o meu curso à tarde. Daí, nesse meu curso à tarde, eu acabei arrumando um namoradinho ali, um relacionamento rápido, né? Aquela coisa com o meu instrutor. E aí, esqueci o horário de vir embora. Né? Passou do horário e tal, tava ali com ele. E aí eu falei, cara, eu preciso ir embora. Já tinha perdido o horário da aula, né? De entrar na aula, na verdade. Eu falei, cara, eu preciso ir embora. E aí, quando eu vim embora, eu percebi que eu tava sem o passe, de novo, né? Pra variar, eu sempre sem o passe. Aí eu falei, cara, se eu ligar pra minha mãe e falar que eu tô sem o passe, eu vou ter que. Ela vai me perguntar o que você tá fazendo aí ainda, porque não era pra você estar aí. E eu falei, se eu ligar pra alguém, eu não posso ligar pra ninguém. Cara, eu fui andando, eu acho que dava uns 12 quilômetros do meu curso até a minha casa. Só que detalhe, eu só fazia esse caminho de transporte público, eu não fazia de carro, eu não fazia a pé. Então eu fiz 12 quilômetros andando pelo caminho do ônibus. Ai, meu Deus. O ônibus pegava a rodovia e eu andei na rodovia. Aí o ônibus Meu Deus, Jaque. Que perigo!
ônibus fazia o retorno da rodovia, eu fiz o retorno da rodovia. Assim, eu não sabia cortar caminho, porque eu só pegava o ônibus. E eu tive que sustentar a mentira, porque eu falei, se eu ligar pra minha mãe, se eu ligar pra alguém vai descobrir, então eu preciso ir até o fim. E eu fui, cara, até o final. Eu cheguei na minha casa, acho que eu demorei umas 2h30 pra chegar na minha casa, assim, exausta, mas eu fiz o caminho do ônibus todinho. E sustentei a mentira até o final. Mesmo depois, quando eu já dirigia, um ônibus me ajudou. Eu lembro que eu resolvi ir para a faculdade, eu tinha prova, só que eu não sabia andar direito. Estudava ali em Santa Amaro e não tinha Waze também na época. E aí eu errei a entrada. E aí eu me perdi a prova. E quem me ajudou? O busão do metrô do terminal Campo Limpo. Eu falei, eu vou colar atrás desse ônibus, vou na faixa de ônibus e que se dane. Eu fui parando, o ônibus parava atrás. Fez a escolta do ônibus. Aí o ônibus não tinha aquelas propagandas, e tinha um cara em pé, e ele virou a cabeça e fez assim, tipo, o que você tá fazendo atrás do ônibus? Tô no ponto. Aí eu falava, e eu já tinha chorado de tanta raiva que eu perdi a prova e não sei o quê. Aí eu lembro de, tipo, dane-se você, né? Aí quando eu me achei, aí eu falei, ufa, eu falei, gente, mesmo quando você tem um carro, você continua se humilhando, e mesmo quando você tem um carro, um ônibus pode te ajudar. Exato. Enfim. É quando você já é pobre raiz, já tá enraizado em você, é esse tipo de coisa que acontece. Exatamente. A história da Vivi também me fez lembrar uma situação que aconteceu comigo no trem. Eu tava em pé, e quem pegou o trem, por incrível que pareça, às vezes eles param do nada, eles dão um tranco. No que ele deu um tranco, eu caí no colo do cara. Aí eu levantei assim muito rapidamente, desculpa. Gente, que vergonha, que sumiu. Acho que assim, não deu tempo nem do cara me tocar, mas eu fui assim, parece que eu queria sentar no colo dele. Tipo cena de dorama. Oi? Cena de dorama. Cena de dorama? É, isso que eu ia falar. Era um colo que valia a pena? Não, gente, não. Que triste. Ai, meu Deus. Não valia. Eu não... Pra falar a verdade, eu nem lembro, assim, mas acho que não valia, não. Mas que situação, eu queria sumir meu... Não, assim, essa história que a Zá me contou, né, sobre essas questões que acontecem no trem, que a gente deveria meio que esperar, né, são coisas que a gente já tem meio que um sobreaviso, né, e minha prima, inclusive, me contou de um clássico, né, o que a gente mais escuta: cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Nossa. Mas um dia de metrô lotado, sim, ela conseguiu cair entre o trem e a plataforma, o sapatinho dela ainda ficou preso, conseguiu resgatar. Várias pessoas foram ajudar ela, né, ali no momento de desespero. Mas assim, no momento ela falou que foi meio trágico, mas ela conta isso dando muita risada. Porque, querendo ou não, né, a gente não espera que isso aconteça com a gente, né? Não, eu tenho muito medo, gente, dessa situação. Eu sou aquela pessoa que pode estar lotada a plataforma, eu tô lá atrás. Ai, eu tenho muito medo de cair. Não, assim, de verdade, foi muito na situação entre o trem e a plataforma, porque o trem estava lá, assim, ela não caiu antes do trem chegar ou depois que o trem saiu, foi entre o trem e a plataforma real. Gente, mas e como foi? Tipo, as pessoas ajudaram? Ajudaram, pararam na hora. Acho que assim, tem um ponto que eu acho muito legal da gente, que a gente é muito egoísta até certo ponto. Se a gente vê a pessoa passando ali uma necessidade muito grande, por exemplo, essa situação, a gente se comove muito instantaneamente, né? Então a gente para ali para ajudar. Então, assim, ao mesmo tempo que assim, foi tão rápido o ocorrido dela cair entre o trem e a plataforma, foi muito rápido as pessoas indo ajudar ela a sair dali, sabe? Então, nesse ponto, ela não se machucou, inclusive, não teve nenhum problema mais grave, mas conseguiram ajudar ela a sair dessa situação. Ai, menos mal, né? Mas imagina o desespero. Não, na hora é um desesperador, né? Você pensa, nossa, o trem pode sair e eu ir junto aqui, né? Por mais que tenha todo o cuidado ali das pessoas que estão operando, né, dentro da plataforma, é um super risco. Eu falei, meninas,
Antes aqui de finalizar, eu esqueci de perguntar, é a parte ruim de estar sozinho, porque Flávia sempre me lembra disso. Signos de vocês. Bom, eu vou me defender aqui, porque eu sou uma pessoa Depois que muito explanou subjugada, sabe? Nós desse signo somos muito subjugados, somos muito temidos, somos estigmatizados. Eu sou do signo de Escorpião. Não tenham preconceito, não somos tudo isso, não somos tão maldosos. Tem um teorzinho de rancor aqui que a gente guarda conosco como se fosse uma plantinha enraizada, mas somos pessoas muito boas. Eu sou uma pessoa muito boa, gente. Mas, ó, muita coisa que você contou aqui, Jaque. Eu fiquei aqui, escorpiana, porque eu sei que ela é desse signo, então eu fiquei, mas esqueci de comentar inicialmente, mas eu falei, é muito de escorpiana, eu já estava mentalmente julgando. A Lê Eu sou libriana. A Lê é libriana. Uhum. A Lê é uma libriana diferente. Eu acho que a Lê lembra muito mais um virgem, ela é mais centrada, ela é mais... Então, viu, metódica. dona Zá, eu preciso também me defender, porque o meu ascendente é em virgem. Ah, nossa. Caramba. Ai, gente, desculpa, mas o ascendente eu vou ficar devendo. Tá bom. Então, eu tenho aí uma capa protetora que me salva. Eu não sei como a gente é amiga, Jaque. Não, mas você sabe que eu me dou muito bem com as pessoas de Leão. Ufa, não é. Me dou muito bem mesmo. E um beijo pra Flá, que é geminiana, porque eu tenho uma filha geminiana e a Zá sabe. Não preciso nem falar mais nada. Dá certinho, dona Flávia. Múltipla, fala 1000 coisas ao mesmo tempo. Parece que tem 30 pessoas. Então, nossa, é uma loucura. Fefe e Flávia juntas, senhor, na disputa, dá um podcast. Eu acho, inclusive, que geminiano, para transporte público, cara, eles que animam aquilo lá. Um transporte público sem o geminiano não existe. É uma boa. Inclusive, aquelas pessoas que criam aqueles grupinhos lá, aquelas comunidades que a gente estava falando de, nossa, conta umas histórias, as diaristas, tem que ter uma geminiana, sempre vai ter uma geminiana também. Sim. Ai, meu Deus. E para finalizar, aqui, gente, tem alguma dica de sobrevivência aí para as pessoas, para os jovens, ou para as pessoas que pegam mesmo, assim, o transporte público? Tem alguma dica? Ah, sempre tem, né? Dica de sobrevivência, eu acho que é um kitzinho de que se você, principalmente se você tá de mochila, né? Eu acho que álcool em gel é imprescindível e tá com uma máscara ali e muita paciência, né? Você leva a paciência com você, leva na bolsa, leva no bolso, leva onde você puder, porque transporte público, você é muito baseado em ter paciência com pessoa te empurrando com a mochila, com as pessoas que saem correndo, aquela, tipo assim, sabe? Tá todo mundo, sabe aquela musiquinha assim, sabe? Fofinha, enquanto o ônibus não chega, e depois que o ônibus chega no ponto, todo mundo vira um negócio meio animal, assim, tentando entrar dentro do ônibus bem loucamente. Então tem que ter muita paciência com o transporte público. É isso, né? É um kit de sobrevivência pra você ser pobre. Eu tenho 2 dicas, assim, para as pessoas que vão utilizar ônibus. Se tiver alguém na porta, não entra, não cabe. Gente, vamos fazer ali uma videochamada pro patrão, pro chefe, falar, olha, é o seguinte, vou chegar atrasado, para a esposa, para o esposo, olha, o ônibus passou, eu tava vomitando gente pela porta, não cabia mais um ser humaninho, então eu vou esperar o próximo. Não entra, gente, causa acidente, atrasa quem tá lá dentro. Se você tá perto da catraca, cabe uma pessoa depois da catraca, passa pela catraca. Vamos, né? Vamos pro fundo do ônibus, porque também tem gente que tem um amor na catraca e não quer passar pela catraca. E aí fica apertado lá na frente, né? É bem complicado isso. Então, e essa é a minha dica. Agora, para metrô, por favor, pessoas, se você não vai descer na próxima estação, sai da porra da porta. Mas eu tenho que defender as pessoas da porta, hein? Na estação, quando você pega a linha Esmeralda,
Não tem outro lugar. Não tem lugar. É só a porta. Não, tem Não umas tem linhas que, de novo, voltando na linha amarela, tem umas linhas que tem um comportamento diferente, né? Mas, no geral, gente, vamos habitar o corredor do trem também, do metrô. Sim, O eu corredor também é apoio isso. habitável, né? Poxa, se você não vai descer na próxima estação, dá um lugarzinho para a pessoa passar, dá uma licença. É isso. Eu acho que eu ia dar essa dica de não ficar na porta se você não vai descer. Eu quero morrer. Eu quero usar meu réu primário para a pessoa que fica na porta e não vai descer. Nem perto de descer. A pessoa vai descer no final, ela fica na porta. Sim, aí ela fica na porta. Desde o terminal. Do porteiro, de ascensorista, não sei. Mas a minha outra dica é tentar levar as coisas mais no bom humor. Sei que no primeiro momento ali, às vezes, a gente vai ficar com muito ódio, mas depois vai virar uma história engraçada, gente. Vocês podem estar no podcast, explanando aí, fazendo outras pessoas darem risada. Meninas, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E sim, por favor, voltem mais vezes. Já foi surgindo aqui vários assuntos na minha cabeça. Eu falei, vou encaixar aqui. Eu volto sempre. Maravilhoso. Sou uma pessoa não muito sociável, mas assim, EAD eu adoro. Muito bom, gente. Então, quero saber se você ouviu, o que vocês acharam do podcast. Tem alguma história de transporte público? Vai gerar aí um parte 2? Conta pra gente, manda no Instagram ou aqui no Spotify. Espero que vocês tenham gostado, viu? Um beijo.